the victory belongs to Him. The victory belongs to Him. Victory belongs to Him. All the victory belongs to You. Vamos lá. Apocalipse 3:14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Presta atenção, olha aqui, nós vamos assim, nesse bate-rebate. Ele está dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui ele está falando de maneira simbólica ao pastor de Laodiceia. Então, quando ele está dizendo ao anjo da igreja, ele está falando ao pastor da igreja que se encontra em Laodiceia. Nós vamos entender onde fica Laodiceia, o que é Laodiceia. Aí ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele diz estas coisas diz o Amém, ele mesmo diz o que significa o Amém. Nós pensamos que Amém é que assim seja. Nós sempre pensamos que a palavra Amém é assim seja, e não é, e nunca foi. Aportuguesando a palavra Amém, pode até ser que assim seja, porque durante tanto tempo se estabeleceu isso, que se fixou na mente. Mas a palavra Amém significa Deus é um rei fiel, ou Deus é um rei verdadeiro. Em hebraico a palavra Amém significa El Melech Neeman, ou seja, Deus é um rei confiável, Deus é um rei fiel, Deus é um rei verdadeiro. A palavra Amém significa isso. Ela é como se fosse OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Amém é uma sigla, não é uma palavra em si. Então, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, rico sou, e abastardo, não preciso de coisa alguma. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que compre ouro de mim, provado no fogo, refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e discipulo todos a quanto amo. Se pois zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e alguém que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados, aqui se encontra no ano 86 depois de Cristo. É uma época em que a perseguição era grande. Eu quero que você viaje comigo no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito Vespasiano tinha invadido Jerusalém, e não tinha ficado pedra sobre pedra, conforme mesmo o próprio Jesus havia dito. Jesus, no livro de Lucas, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Porém vos digo que não ficará pedra sobre pedra, enquanto vocês não disserem de novo: bendito é o que vem em nome do Senhor. E no ano 70, o general Tito Vespasiano invadiu Jerusalém, quebrou a cidade toda, incendiou a cidade toda, guerreando e destruindo a cidade toda. A cidade de Jerusalém hoje, quando você vai em Jerusalém, você não vê a verdadeira Jerusalém. A verdadeira Jerusalém, por mais que peregrinos do mundo inteiro estejam lá
todos os dias do ano. E algumas pessoas choram porque estão no lugar em que o nosso Senhor Jesus nasceu, mas Jerusalém está no mínimo 3 metros a 4 metros para baixo das pisaduras de cada um que está lá. Então, 16 anos depois, a perseguição aumenta. General Tito Vespasiano, ele invadiu Jerusalém e provocou a diáspora, e muitos judeus correram para o mundo todo, fugindo assim e se espalhando. Mas Dominiciano, no ano 86, entra no lugar dele, e esse homem é pior do que Nero. Deixa eu falar algo para você. Nero era tão ruim, Nero Cesários, que ele chegou a abrir a barriga da sua própria mãe para ver como era dentro. Matava os seus filhos, matava os seus entes queridos, uns por ciúmes e outros porque não tinha competência de tomar o seu lugar. Então aquele que podia tomar o seu lugar, ele matava, porque ia tomar o seu lugar. Agora aquele que não podia tomar o seu lugar, ele matava, porque era fraco e não poderia tomar o seu lugar. Então ele matava todos. Domiciano era pior do que ele, porque além de fazer tudo isso, invocava para si a deidade, a divindade. Ele se dizia Deus. Se um homem, sabendo que era homem, fazia tudo isso, quanto mais um Deus. Nesse mesmo ano, eles fazem uma festa que dura 100 dias, e ali morrem mais de 10 mil cristãos. Eles jogavam esses cristãos aos leões, às vacas ensandecidas, aos touros endiabrados, aos touros apimentados, e matavam todos. Quando esse livro e esse capítulo foi escrito, todos os discípulos de Jesus já haviam sido mortos, todos, e haviam sobrado os chefes, os líderes, os pastores, os anjos e as estrelas das igrejas, que eram também os pastores. Quando digo estrela, não é o estrelato de hoje, é uma forma figurativa de se falar no livro de Apocalipse. Mas o único discípulo vivo era João, que nessa época estava com 98, entre 95 e 98 anos. João não morreu de morte sacrificial, João não foi morto a pauladas, nem a chicotada, João não foi queimado, sim, porque Nero mandou queimar certa vez os 14 bairros de Roma, e desses 14, 10 pegaram fogo por completo. Deus preservou 4 bairros, e esses 4 eram habitados por judeus e cristãos. Então eles pegaram todos os judeus e cristãos que haviam nesse bairro, enrolaram em pele de animal, tacaram óleo e tacaram fogo para iluminar a noite de Roma, e durante a noite só se ouvia os gritos dos cristãos e dos judeus, iluminando. Eles eram postes de iluminação de Roma. Mas João não morreu dessa maneira. João não morreu como Tiago, como Pedro, como Filipe, não morreu. João foi preso na ilha de Patmos, que era próximo a Pérgamo, que fica na Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje, Istambul, fazendo fronteira ali com a França, na Europa. Então, João estava preso neste lugar. Era uma ilha de reclusão, era um lugar de exílio. E não havia mais portas no céu, não havia na terra, não havia mais comunicação. João estava no seu período moribundo, depressivo, esperando a morte chegar. Já havia servido a Cristo, já havia falado de amor, mas ele era um preso político. E não sei porquê um homem tão cruel como Domiciano não matou João, mas o trancafiou naquela ilha de Patmos. E aí o céu se abre para João. Aprenda uma coisa: todas as vezes que tudo aqui na terra se der por encerrado, saiba que Deus abrirá uma janela no céu para você. Quando você olha aqui na terra e você se encontra sozinho, você não vê ao seu lado a perspectiva alguma de ajuda, de companheirismo. Parece que todos te abandonaram, parece que as pessoas viraram as costas para você, parece que todo mundo te olha atravessado, não confiam mais em você, você não tem mais credibilidade na mente deles. Olhe para o alto,
porque Deus abrirá uma janela e vai te mostrar algo que ninguém está vendo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós ficamos olhando para os nossos pés, para o chão, e o pessimismo toma conta de todo o nosso ser, e começamos a nos alimentar com aquilo lá, e nos alimentando com isso, quem se alimenta de pessimismo vive uma vida desgraçada. Coma bom ânimo, coma otimismo, coma. A Bíblia tem mais de 365 vezes não temas. É um não tema para cada dia do ano. Antes de você abrir os seus olhos, antes de você acordar, Ele está te dando um não temas. Como eu disse, Deus dá o seu até enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, o Espírito está gerando em você vida. Não temas, não temas. Sabe por quê? Porque o seu corpo dorme, a sua alma dorme, mas o seu Espírito sempre permanece acordado. Enquanto você dorme, Deus te alimenta. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Descansa. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Descansa. Deixa eu voltar para o texto, porque senão vai ficar muito tarde e eu não quero correr. E ele está dizendo: olha, eu conheço tudo, eu conheço as tuas obras. Ele está falando: eu te conheço. Não tem como você fugir de Deus. Deus sabe aonde você anda, Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que passa no seu coração. Eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo: eu sei quem você é. Portanto, não vale a pena sermos religiosos e dogmáticos diante de Deus. Você já viu aquela oração que a pessoa chega: meu Pai amado, o Senhor é sublime, soberano, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Permita-me chegar diante da sua presença e do beneplácito da tua vontade. Deus, para com isso, que eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei que ainda há pouco você estava com vontade de xingar. Eu sei que ainda há pouco você estava com vontade de virar a mão, dar uma bolacha na cara de um. Eu sei quem é você. Eu te conheço. Para de bancar. O seu filho, quando vai falar com você, ele diz assim: meu pai, meu pai, meu pai, meu paizinho. Quando o senhor voltar do mercado, eu peço pelo beneplácito da sua vontade, traz um Danone para mim. Não, ele manda recado no WhatsApp, diz assim: pai, traz Danone. Ainda é mal educado, nem pede por favor. Não é assim? Você não vê, você é filho, meu irmão, você é filho. A gente é cheio de, às vezes cheio de volta para chegar diante de Deus. Pastor, existe um protocolo. O protocolo é um coração contrito e quebrantado. Esse é o protocolo diante de Deus. Porque sem isso sim é desonra. Mas um coração, Salmo 51 diz que um coração contrito e quebrantado, esse jamais desprezará o Senhor. Então nós precisamos entender que Deus sabe de tudo. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe por que ele está dizendo? O que é ser quente? O que é ser quente ou ser frio? Deus conhece as nossas obras, mas Deus, Ele fala à medida daquilo que nós podemos entender. Como assim? Laodiceia ficava... Preste atenção nessas informações, ainda que vá para o YouTube, você compartilhe e veja de novo. Mas quanto mais você vê, mais a informação você absorve. Laodiceia ficava na Ásia Menor, como foi dito. Só que Laodiceia não tinha fontes próprias. Laodiceia não tinha poços. Laodiceia não tinha represas. Logo, Laodiceia não tinha água. As águas de Laodiceia dependiam de duas cidades adjacentes, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era como a cidade de Caldas Novas, e como uma cidade que tem aqui perto, que tem um rio termal, onde tem, esses dias eu soube disso, uma pessoa me convidou: pastor, tem uma cidade aqui que você toma banho de lama quente, tem um hotel lá que é maravilhoso, e as águas são quentes. Então, Hierápolis era desse jeito, as águas eram quentes, ferventes. Mas Colossos, as águas eram hipergeladas. Lá no sul,
quando você vai tomar banho ali perto onde tem o Beto Carreiro, aquelas praias ali, as águas são maravilhosas durante o verão. Mas quando você passa de Mariscal, chegando já em Florianópolis, é o ano inteiro água gelada. Garopaba, Laguna, é o ano inteiro água gelada. São cidades vizinhas, mas um lugar no verão a água é quente, e você anda menos de 50 quilômetros, a água é hiper gelada. Como pode? Assim era Laodiceia no meio, Hierápolis de um lado, Colossos de outro. E como Laodiceia dependia das águas dessas duas cidades como fonte para beber dessa água, as águas chegavam em Laodiceia morna. Aí Deus, o anjo falando ao pastor de Laodiceia e falando a toda a igreja, diz o seguinte: igreja, Laodiceia, você é como a água que você gera, morna. Você é como a água que chega até você, porque as águas chegavam por arquedutos, de um lado chegava quente, de outro lado chegava frio, e aí ainda tinha o atenuante que quando chegava amargo, porque tinha uma fonte, eu esqueci o nome do material, se era enxofre ou outro tipo de componente químico, de componente mineral, que deixava a água um pouco amarga. Aí ele disse: olha, você, Laodiceia, é como a água que você gera, amargo. E na era antiga, as águas amargas, elas eram usadas para efeito medicinal. Quando você vai num lugar que você come muito churrasco, e aqui no Ceará as pessoas fazem muito isso, chegar em casa, eu vou tomar chá de boldo, que é amargo, para ver se a coisa alivia. E ele disse: olha, a água, porque se eu experimento de você, Laodiceia, eu tenho que vomitar, porque você é igual a água que você gera. Sabe por quê? Porque Laodiceia era uma cidade, Laodiceia era uma igreja de doutrina boa, mas era uma igreja soberba, era uma igreja que adorava a si mesmo, e nós temos que ter cuidado com isso, principalmente nós que estamos em crescente, todos os dias em ascensão. Se nós adorarmos a nós mesmos, se nós adorarmos o nosso templo, se nós adorarmos esse lugar, se nós adorarmos o pastor Leandro, pastora Denise, pastor Islá, pastora Luzanete, qualquer pastor que vier no nosso meio, se nós adorarmos a nossa equipe de louvor, se a gente adora o nosso sistema, irmão, Deus vai parar a gente. Por quê? Porque o único que é digno de ser adorado é Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Mas a igreja de Laodiceia não tinha perseguição como Pérgamo, a igreja de Laodiceia não tinha perseguição como Sardes, a igreja de Laodiceia não tinha perseguição como Tiatira. Tiatira tinha um líder chamado Antipas. Pegaram esse homem, abriram um boi de bronze, colocaram ele dentro de um boi de bronze, tacaram fogo embaixo, e ele morreu gritando, carbonizado, dentro de um boi de bronze. Laodiceia não sofria essas perseguições. Laodiceia era uma igreja rica, de doutrina tranquila, mas era uma igreja que adorava a si mesma. E aí ele começa a advertir, usando a situação de Laodiceia, para que Laodiceia venha entender a verdadeira situação em que ela estava. Sabe como eu chamo isso? Anorexia espiritual. O que é um anorexo? Ele se olha no espelho e ele não se vê como realmente ele é. Não é assim? Ele está magro, seco, desnutrido, definhando, mas você olha para ele e diz assim: você vai morrer, você está magro. Ele se olha no espelho e diz: eu estou obeso, eu estou gordo, eu preciso emagrecer. Mas ele está seco, uma tripa seca, faltam 3 dias de vida, mas ele morre dizendo: eu estou gordo, eu preciso emagrecer. Laodiceia tinha falsa imagem de si mesma. Laodiceia se imaginava de um jeito, mas Deus via de outro. Aprenda algo: não importa como você se vê, importa é como Deus te vê. Você pode se ver incapacitado e Deus te falar: você é capaz.
Você pode se ver rico e Deus te falar, você é pobre. Você pode se ver pobre e Deus te falar, você é milionário. Você pode se ver incompetente e Deus falar, eu confio em ti. Você é competente. Amados, Jesus andou com uma turma que não era mole não. Augusto Cury, quando foi estudar a diversidade comportamental dos discípulos de Jesus, se converteu, porque ele falou, um homem natural não poderia andar com estas pessoas e levarem eles a ser o que eles foram, e por causa deles o evangelho chegou até aonde chegou. Só pode ser Deus esse homem. Ele falou isso, sabe aonde? Na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga não teve resposta, ficou quieta. E por que para você às vezes não tem jeito? Deixa de ser anorexo espiritual, seja ao contrário. Creia, como eu falei domingo, quem tem fé é Deus. Creia no propósito divino, se comprometa, porque o que Deus tem para você é grande. Eu não vi Deus criar ninguém para derrota. O nosso Deus não é o diabo. Eu não entendo um Deus que te ama e quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Deus quer o melhor para você. Agora você tem que crer e botar, arregaçar as mangas e colocar a fé em ação. Aí ele diz, porque dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre. Preste atenção, porque dizes, sou rico e abastardo, sabe por quê? Laodiceia era o maior centro financeiro da Ásia Menor, era um complexo de multimilionários. Laodiceia sofreu um terremoto certa vez, que ficou tão, a igreja, a cidade de Laodiceia, ele está escrevendo para a igreja que fica em Laodiceia, a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto tão grande, que devastou a cidade inteira. Aí o Império Romano disse o seguinte, nós vamos ajudar vocês. Eles disseram, nós não precisamos da ajuda do Império, reconstruiremos a cidade sozinho. E eles reconstruíram a cidade em tempo recorde, melhor do que antes. Eles eram tão ricos que reconstruíram a cidade. Aí Deus disse, vocês pensam que são ricos? Vocês são pobres. O que eu acabei de falar. Deus começa a jogar com Laodiceia, diz, todo ouro não é capaz de me comprar. Quando nós ofertamos e nós dizimamos, não interprete por barganha, pois é propósito. Veja bem, a oferta é proposital. Quando nós ofertamos, nós não ofertamos porque precisamos. Se eu chegar aqui e dizer o seguinte, olha, amanhã nós temos R$600 de luz para pagar, aí você diz, R$600 dá o meu dízimo, então eu vou dizimar para pagar a luz. Você diz, pastor, eu estou dizimando para pagar a luz. Isso não é dízimo. Isso não é dízimo. Mas dá 10%, você pode dar 10%, mas não é dízimo. Por isso que em 2 Coríntios 9,6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele que semear, não semeie por necessidade. Ou seja, tudo que você der, segundo a necessidade, não é dízimo e nem oferta, é esmola. Mas uma esmola de R$600 pode ser de 1 milhão. Uma pessoa pode estar precisando de 7 mil para fazer uma cirurgia no fígado, e você vai lá e dá esse dinheiro a ela, ajuda ela, e aí você diz, pastor, eu ofertei na vida da pessoa 7 mil, porque ela estava precisando para fazer uma cirurgia. Você não ofertou 7 mil, você deu uma esmola de 7 mil. É porque nós somos latino-americanos, nós aprendemos que esmola é aquelas moedinhas, sabe? Aquelas moedinhas que aquele homem gordo, Buda, que gosta de receber atrás, quando ele fica sentado só recebendo moeda. Não,
Esmola é tudo aquilo que você dá segundo a necessidade. Oferta é tudo aquilo que você dá com o propósito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que semeia muito, muito colhe; aquele que semeia pouco, pouco colhe. Semeadura, mas cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por necessidade. Não por necessidade. Então nós precisamos aprender até como fazer. O que é dízimo, o que é esmola, o que é oferta, porque a gente pode estar pensando que está fazendo certo, está fazendo errado. E Laodiceia olhava para as suas convicções e diz assim: olha, o meu bolso é cheio. E Deus diz: você é miserável. Aí diz que é cega. Cega como? Se Laodiceia produzia o melhor colírio do mundo naquela época. Aí ele diz: olha, o seu colírio não é suficiente. Unge os teus olhos com um colírio para que você veja, mas é a minha palavra, é o meu colírio, é luz. Laodiceia produzia o melhor colírio. Laodiceia tinha um pó chamado pó frígio, que naquele tempo catarata era comum, e esse colírio, ele praticamente dizimava, acabava com a catarata onde ele batia. Aí ele diz: você não é só pobre, e você não é só cega, e você também não está amarga, não é amarga, mas você está nua. O que tem coberto a gente? Nós somos cobertos de razões, eu acho, é porque eu aprendi. Nós somos cheios de sistema de crença equivocado. A gente sabe muitas das vezes qual é o nosso problema? É que a gente não quer ler o texto. Nós queremos a opinião de alguém sobre o texto, mas quando lemos o texto, as coisas mudam. As coisas mudam. Por exemplo, hoje conversando, ensinando alguém, já quando acordei, a questão de Pedro e a igreja e Jesus. Preste atenção, quando Jesus estava conversando com Pedro, Jesus disse o seguinte: Petrus, ou seja, ele está falando: Pedro, tu és Petrus. Quando ele diz Pedro, tu és Petrus no grego, ele está falando: Pedro, você é fragmento de pedra, mas eu sou a rocha. Aí ele diz: Pedro, tu és fragmento de pedra, ou seja, pedra fragmentada, pedra pequena. Aí ele diz mais sobre esta, ele não diz sobre essa, ele diz sobre esta pedra, sobre esta rocha. Aí ele usa a palavra rocha. Eu edificarei a minha igreja. Então Jesus não edificou a igreja sobre Pedro, Jesus edificou a igreja sobre ele. Ele é a pedra de esquina, qual não há sombra de dúvida, nele não varia nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então a igreja só pode ser construída em cima de Jesus, porque é um prédio que nunca vai rachar, porque Jesus Cristo é o mesmo. Todo edifício construído em cima dele permanecerá firme. Amém? O texto nos diz isso. Amados, quando ele diz que você está nua, como nua? Se Laodiceia fabricava a melhor lã, os melhores casacos de lã, tinha os melhores tecelões da época, mas ele diz: é nua. O que eu estou querendo dizer? Que uma igreja precisa estar centrada em Cristo, porque Ele é o maior tesouro. Ele é a ovelha muda, Ele é a ovelha que foi levada muda ao matadouro. Ele é aquele que nos cobre. Ele é o centro. Ele é o hoje, o sempre. E ele continua dizendo: olha, apesar disso tudo, Laodiceia, essa igreja parece muito com as igrejas de hoje em dia. Ele diz o seguinte: apesar disso tudo, eu te aconselho que você compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, que é Cristo. Eu te aconselho que você venha se vestir com o que eu tenho para você. E aí lá no versículo 20, ele diz, no versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino todos a quanto amo. Sê pois zeloso e arrependa-te. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o nosso Deus
não lança fora ninguém. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo te trouxe. Porque apesar de toda essa sujeira que nós lemos, você viu que nós não falamos uma qualidade de Laodiceia? Todas as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, você vai ver Deus dando uma qualidade. Você vai ver para Filadélfia, Ele não dando nenhum defeito. Mas para Laodiceia, Ele só dá defeito. Ele só bate. Em Laodiceia, Deus só bate, e bate forte. Mas mesmo com toda a sujeira de Laodiceia, mesmo com toda a porcaria que Laodiceia estava fazendo, Ele diz o seguinte: ainda há chance para você. Se arrependa, sê tu zeloso, porque eu disciplino todos a quanto amo. Ele está dizendo: eu quero você para perto de mim. Eu não entendo algumas pessoas que dizem o seguinte: eu não vou mais à igreja porque a igreja se deturpou, se perdeu, se conturbou, se desviou, e aí um monte de gente, para alimentar o seu ego, resolve, e a sua preguiça, resolve não sair mais de casa e fazer o seu clã de 3, o seu clã de 4 ali, dizendo: agora eu sou a igreja. E não, você não é a igreja somos nós. A igreja é a Assembleia dos Santos, a Assembleia de um só, não existe. Eu não sou a igreja somos nós, reunidos, cultuando aqui nesse lugar. É impossível amar a Deus e não amar o lugar onde Deus tem se revelado e ensinado os seus santos a viverem uma vida nele. Se eu digo que amo a Deus e não amo esse lugar, o meu amor é falacioso. Não tem como. É egocentrista, é soberbo. Se Deus não desiste da sua igreja, nós não temos direito de desistir. Apesar de tudo, Ele diz: Laodiceia, abre a porta, eu quero entrar e quero ceiar com você. O negócio estava tão feio, irmão, tão feio, que eles faziam culto e Jesus estava do lado de fora. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Já pensou um culto, todo mundo adorando aqui: Senhor, nós te adoramos, digno de honra és tu, digno de glória és tu, e Jesus batendo lá na porta dizendo: vocês estão me adorando, mas eu não estou escutando, eu quero entrar, eu quero participar do culto. Deixe Jesus participar do seu culto e saia do sistema. O sistema não deixa Jesus participar do seu culto. Nós tínhamos um testemunho programado aqui da irmã Dora, só. Daqui a pouco o Espírito já pegou Suiane já veio dar testemunho, o pastor lá levantou, não estava nada programado, só a pastora, só a irmã, glória a Deus, aleluia, irmã Dora, só a irmã Dora que disse: pastor, quarta-feira eu vou me levantar e vou falar, eu vou ter coragem. Irmão, eu vou proibir, depois eu corro aqui, mas eu vou proibir o agir de Deus. Deixa Deus fazer, o culto é para Ele, o culto não é para mim. Eu não estou dizendo que se deva tirar a ordem e a decência do culto, eu estou falando para que o Espírito Santo tenha livre acesso e possa se mover de maneira grandiosa no nosso lugar, aonde nós estamos. É preciso entender isso. É preciso entender que o culto é para Deus. Uma vez uma irmã falou assim: eu não gosto muito das músicas que toca na igreja, eu gosto daquelas. Eu falei: irmã, lá na Sarça tem um CD com essas músicas, a senhora pode compra, escuta em casa, porque o culto é para Deus, o culto não é para a gente. A música que toca aqui não é para agradar você, fulano A, fulano C, fulano, é para agradar a Deus. É para agradar a Deus. A gente precisa entender, a gente quer ir para a igreja é para ser agradado. Às vezes nós precisamos ser confrontados. E a palavra de Deus, ela consola o atribulado, mas ela atribula o consolado. E Ele diz: eu repreendo, sê pois zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de assentar-se comigo no meu trono. Preste atenção, o desejo do Senhor não é que você ceie com Ele apenas, mas Ele ceiar com você. É você, eu vou longe agora, e é eu quem digo, é você dando na boca dele, e Ele dando na sua boca. E sabe como é que é isso? Intimidade.
Intimidade. Ele não diz: olha, não é apenas eu ceando com você, é você ceando comigo também. Intimidade com o Pai, é no colo do Pai. No final da década de 80, começo da década de 90, quando começou um avivamento em que se chamava a Deus de eu te amo, meu paizinho, meu querido, era um problema no Brasil. Mas graças a Deus, a muralha da religiosidade caiu, e hoje a gente entende que a gente pode chamar Deus de Pai, Abba Pai, Paizinho, pode mandar beijo para Deus, Ele é seu Pai. A gente não entende às vezes, Deus quer chamar você mais para perto. No livro de Ezequiel, capítulo 47, nos últimos côvados, diz o seguinte: e eu já não conseguia mais andar, porque eu tinha que passar a nado, depois de ter andado 3.000 côvados, ou seja, águas pelos tornozelos, água pelos joelhos e água pelos lombos. Depois eu estava totalmente dependente. Quanto mais eu ando em Deus, mais profundo eu vou. Irmão, Deus é um oceano infinito. Quanto mais você mergulha, Ele é aquântico, quanto mais você mergulha, mais tem. Entenda isso, nunca é suficiente. Ele vai sempre querer mais, não porque Ele precisa, mas porque você precisa. Você precisa. Nessa noite, você que veio aqui e você que quer mais de Deus, nós não fazemos isso dia de quarta-feira, mas o Espírito Santo me impulsiona. Raramente você vai ver um ensino desse, com tantos detalhes e riqueza de informações. Eu não estou falando isso para me vangloriar, não, mas é porque hoje em dia não se dá mais, se fala, vamos lá, vamos crescer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos nos alegrar, e todo mundo sai da igreja alegre, e o amanhã? O ensino que te sustenta. Mas o ensino precisa de um coração incendiado. Como eu coloquei hoje no Stories, não adianta nada uma mente iluminada se o coração não for incendiado, porque a chama arderá no altar e o fogo não se apagará. O fogo não pode apagar. E você que quer mais de Deus, quer ter um coração incendiado, você já recebeu o ensino, agora receba o fogo. Eu te chamo aqui na frente, gostaria de orar por você, rápido, amém? Glória a Deus. Oh Jesus, aleluias.